Sou o Marcelo Peixoto, da Tecmoto. Tô com um brinquedo muito divertido aqui. Antes de colocar a bateria nova, Colando o trem no troço. e automaticamente ela vai perdendo a força. Eu tenho o carregador de GPS com outro rabicho. A descarga que pode acontecer por esse terminal até o solo, coloquei a mesma bateria, a moto deve estar com algum problema, dá um curto. Limpeza dos terminais. Se isso aqui acontece na estrada, acabou a viagem. Falando agora da outra dúvida, que essa acho que é uma das dúvidas mais assim comuns que existem há vários anos, que é a situação da drenagem de carga da bateria pelo pezinho da moto, pelo cavalete. Então, muita gente tem aquele conceito, vou colocar uma borracha embaixo do pezinho, vou colocar uma borracha embaixo do cavalete para a bateria durar mais. Tem pessoas que vão falar que isso funcionou, tem pessoas que vão falar que não funcionou. Pela lógica acontece o seguinte: bateria, se ela estiver numa situação inativa, sem a circulação, você não tem a excitação dos elétrons dentro da bateria. Ela entra num processo de inatividade, automaticamente ela vai perdendo a força. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, se ela não tiver uma voltagem entrando aqui para poder movimentar esses elétrons e ela gerar essa eletricidade, a bateria vai enfraquecendo naturalmente. A questão do descanso lateral, sim, pode até acontecer um pouco de drenagem da corrente, porque a corrente ela drena pelo polo negativo. Então, automaticamente o polo negativo da bateria está ligado no chicote, num cabo, no chassi da moto, e isso automaticamente vai para um descanso lateral com o cavalete. Hoje, a descarga que pode acontecer por esse terminal até o solo, ela é tão mínima, que nenhum fabricante se preocupou em colocar uma placa de borracha no próprio descanso. Então é só uma questão de lógica. Se fosse algo considerado importante, o fabricante, não um só, mas todos, iriam soltar a moto no mercado com uma sapatinha de borracha embaixo do cavalete ou embaixo do descanso lateral, para justamente minimizar essa transferência. Se a gente for levar o exemplo para a parte de carro, o carro não tem nada de metal em contato com o solo. Ele está apoiado nos 4 pneus, e os 4 pneus estando secos, você não vai ter transferência de eletricidade, você não vai ter a drenagem da corrente. E mesmo assim acontece da bateria do carro também descarregar do nada, se ele ficar muito tempo parado. Então assim, existe muito mito em cima dessa situação. Tem pessoas que às vezes tiveram outra situação adversa da bateria arriar e às vezes colocam a culpa na parte do descanso lateral, mas assim, hoje está mais relacionada a drenagem da bateria aos sistemas eletrônicos que as motos utilizam. Então toda moto hoje tem um painel eletrônico que vai ter um relógio, vai ter um imobilizador de um alarme, uma antena que vai captar um sinal de uma chave. Então esses sistemas eles consomem voltagem. Então automaticamente a bateria, mesmo com chave desligada, com tudo desligado, ela vai estar sugando um pouco dessa bateria. Alguns sistemas mais modernos têm um sistema de hibernação. Então, vamos supor, a moto ficou parada. Durante um período de tempo determinado pelo fabricante, de 1, 2, 3 dias, ou semanas, ou meses, ela vai drenar essa bateria para manter esse equipamento funcionando. Se naquele período não houver nenhuma interferência, ou seja, uma chave ligada ou algo parecido, o sistema entra em hibernação. Então, ele praticamente desliga esse componente para ele não drenar totalmente a bateria. Então, isso são situações que ocasionam mais problemas de bateria, e não tanto a parte de descarga pelo descanso lateral. Então, hoje o mais recomendado é, como eu já falei, você ter um mantenedor, um carregador de bateria. Isso vai garantir a vida útil dela e a potência dela sempre em situação melhor possível. Aqui eu estou fazendo um dos primeiros passos antes de trocar a bateria. Estou fazendo a limpeza dos terminais. Tá? Então, aqui a gente tinha um pouquinho de oxidação, né? Então tem esse resíduo branco aqui de zinabre. Aí eu estou limpando isso daqui para que o terminal tenha o máximo de condutividade com a bateria nova. Isso aqui é importantíssimo para não gerar aquecimento quando a energia começar a passar e para também evitar qualquer problema de fornecimento de eletricidade para o sistema. Então, moto hoje em dia, com injeção eletrônica, com ABS, com vários componentes, né, a bateria passa a ser o item mais importante do sistema. Isso é uma coisa que a gente sempre
conversa aqui, né? Então, antes de qualquer coisa de problema que você possa ter na injeção, vale sempre a pena conferir como é que está a parte de bateria e os seus cabos, né? Então, esse é o primeiro item. Tem gente aí que às vezes tem um probleminha elétrico, já sai trocando o sensor, vai ver, é um problema de alimentação, né? Alimentação não da forma correta, com alteração de amperagem, alteração de aterramento, ocasiona alguns problemas mais graves, né? Então a gente sempre garante o sistema elétrico primeiro. Aqui no caso já estão os terminais limpos, todos eles, tá? Aqui tem também o carregador do GPS, a gente limpa ele. Ó, aqui dá para ver bastante acúmulo aqui de zinabre, uma lixinha mesmo. Se não tiver, você pode roubar a lixa de unha da sua esposa, não tem problema nenhum. Já está na cor normal do latão, já está pronto para ser colocado. Aqui a gente já verifica também no fundo da bateria da moto, sempre tem uma borracha ou um EVA, alguma coisa, né? Verifica se ele está em boas condições. E agora vamos ver aonde que a gente vai colocar os bloquinhos de espuma. É uma espuma bem densa, tá? Caso precisar mais, você pode botar EVA, também vai te atender de uma forma boa. Então, se eu pegar essa bateria sem nada e colocar ela aqui, ela vai ficar solta. Aí vai ficar num nível muito mais baixo. Então, às vezes o cabo pode ficar numa situação ou esticada ou forçada e pode romper o terminal. Então, por isso que é importante que a instalação seja feita sempre por quem tem assim mais cuidado. A gente sempre recomenda para procurar um mecânico de confiança, né, para poder colocar da forma correta e não ter dor de cabeça. Aqui no caso eu vou colocar 2 calços na parte inferior para a bateria ficar um pouco mais alta. E aqui eu coloquei 2 na parte lateral. Então aqui, ó, eu já tenho uma fixação da bateria. Já estou movimentando aqui, ela já está totalmente fixada. Então aqui eu já não vou ter problema. Isso é importante que seja sempre feito antes de colocar a bateria nova. Nesse caso aqui, tá, pessoal? A bateria da Alliant, ela tem um tamanho menor. Uma bateria original da moto, você vai simplesmente tirar e pôr. Aí a regra para fixar os cabos é sempre a mesma. Se você vai tirar primeiro o negativo, você vai colocar ele por último. Tá? Então, negativo primeiro a ser tirado, último a ser colocado. Sempre assim. Por que isso? Se eu estiver mexendo com uma chave e eu for soltar o positivo primeiro, eu corro o risco de com a outra ponta da chave encostar em algum parafuso ou no próprio chassi e dar um curto. Então eu posso queimar minhas mãos, eu posso queimar algum componente, posso ocasionar um derretimento de um chicote. Então é fundamental, por segurança, sempre no negativo. Se ela estiver no negativo e eu mexer e encostar em alguma coisa, não vai acontecer nada. Então se eu desligar ele da moto, já não vai ter o problema. Se eu encostar o positivo novamente, não vai dar nada. A bateria já vai estar desativada. Aqui na hora de colocar o parafuso, eu tenho que colocar a porquinha por baixo. Então muitas vezes, se eu tiver muito terminal para ser colocado, vamos supor, eu tenho um carregador de bateria com rabicho, eu tenho um carregador de GPS com outro rabicho. Pode ser que a distância aqui fica muito grande e eu não consiga rosquear o parafuso até pegar na porca. Então aqui tem uma dica que a gente costuma fazer. A gente pode pegar um próprio pedacinho dessa espuma que veio na bateria e calçar aqui embaixo, ou um pedacinho de mangueira. Então aqui, como a gente tem a facilidade da mangueira, eu vou colocar aqui e já mostro como é que fica. Então aqui no caso tem um pedacinho de mangueira. Vou colocar ele aqui embaixo. Então dessa forma, eu também evito que essa porquinha caia, se perca. E eu tenho uma facilidade maior até para rosquear o terminal. Dessa forma eu tenho facilidade maior sem cair nada. Facilita na hora de montar. Aqui eu já estou encaixando o parafuso nos 2 olhares dos terminais. Vou colocar o terminal positivo.
Agora, vou ligar o terminal negativo. Vou dar uma alinhada nele aqui, tá um pouquinho. Bom, aqui a gente constatou que o terminal negativo do cabo ele já estava rompendo. Então isso é um dos pontos que a gente quer sempre evitar quando monta a bateria. Às vezes o cabo ficou um pouco torcido aqui, com a vibração, com o funcionamento, ele foi tendo uma movimentação e essa movimentação estava quase quebrando o terminal. Então você imagina, isso daqui pode quebrar de uma hora para outra numa viagem e você fica na mão. Então é um problema. Então, aqui nesse caso, a gente tem duas soluções. A gente pode trocar o cabo, tá? Ir na concessionária, comprar um cabo original e instalar ele, ou a gente pode simplesmente trocar o terminal. Lembrando que tem que ser sempre um terminal compatível com o diâmetro do fio e também compatível com a amperagem do sistema. Então não pode ser um terminal hoje igual, por exemplo, esse daqui que é utilizado para recarregar o GPS. É um terminal muito fino. Se eu colocar ele aqui, ele vai ter a tendência de superaquecer e pode ocasionar um dano maior. Aqui no caso a gente vai colocar um terminal já feito para uma amperagem maior, próprio para um cabo de bateria. Então esse aqui é o terminal original da moto e esse é o terminal que nós vamos colocar. Ele tem uma espessura até maior, é um terminal melhor dimensionado, tá? Porque esse aqui ele já tinha uma fissura na parte de trás. Então se eu forçar aqui, ó, quebrei ele. Uma movimentadinha que eu dei, eu quebrei o terminal. Se isso aqui acontece na estrada, você não tem recurso para fazer, acabou a viagem. Então, nesse caso, a gente está fazendo uma inspeção mais detalhada no sistema, não é simplesmente trocar a bateria. Então, o ideal é que você faça essa verificação. Terminais, fixação da bateria, cinta, calço, limpeza dos terminais. Então, é muito mais do que simplesmente tirar e pôr uma peça. Aí aqui a gente vai agora soldar esse cabo. Nessa situação, a gente usa a solda estanho, uma solda indicada para esse tipo de terminal elétrico, e aí daqui a pouquinho você já vê como é que a peça vai ficar. Aqui eu estou passando uma pasta para solda, que é para melhorar a aderência do estanho no cobre do cabo. É como se fosse um ácido em pasta. Falar o quê? O que é pra falar? O Marcelo é uma picareta, não entende nada de mecânica. Eu fiquei envergonhado. O ferro de solda já está quente. Vamos adicionar o estanho agora. Nossa, tá com um brinquedo muito divertido aqui, vocês não entenderem. Ele derrete as coisas e gruda uma coisa na outra. Quando eu era criança não tinha essas coisas na derrete. Ah, ele tá derretendo esse negócio lá dentro, o negócio grudar na coisa. Ó, melhor explicação. Exato. E aí o trem fica colado. Foi a minha participação, obrigada. Aquele negocinho compridinho tava derretendo ali dentro do buraquinho. E aí, dentro do buraquinho, ele foi preenchendo o buraquinho e colando o trem no troço. Quero um. Perfeito. Bateria instalada. Bom, se você está precisando trocar bateria, tem algumas dicas que a gente utiliza para comprar uma bateria que realmente tenha qualidade. Tá? Primeiro passo é você ver qual é a garantia oferecida pelo fabricante. Se a garantia for somente aquela que a lei do consumidor exige, de 3 meses, ok. Mas hoje no mercado você tem baterias que oferecem 6 meses de garantia, até 1 ano de garantia. Então, se o fabricante está te oferecendo uma garantia maior, significa que ele confia muito mais naquele produto que ele está oferecendo. Então, isso também é um benefício que a gente leva em conta na hora de escolher uma marca. A própria marca da bateria também tem aquele conceito de uma marca famosa, uma marca que já é fornecedor oficial da marca, da moto. Então tem hoje baterias que já vêm de fábrica, então aquela marca é uma marca confiável. Mas é importante também se atentar
Isso é um caso que a gente teve muito aqui recorrente, de clientes que, lógico, compraram uma bateria da mesma marca que vinha na moto, só que uma bateria era japonesa e a outra bateria chinesa, a de reposição. E depois colocou a bateria não durou nada. Falou, nossa, coloquei a mesma bateria, a moto deve estar com algum problema. Não. O próprio fabricante, ele tem várias plantas de fabricação dessa bateria. Então vai ter bateria Tailândia, vai ter bateria China, vai ter bateria americana e por aí vai. Não significa que todas tenham a mesma qualidade, a mesma durabilidade. Então isso é um ponto que a gente tem também percebido bastante, tem se atentado bastante. Eu tive aqui na oficina inúmeros casos de baterias de marcas renomadas que não duraram. Você vai ver a bateria chinesa e a bateria que vinha originalmente na moto é japonesa. Você vai ver a diferença de preço dessa bateria no mercado, chega a ser o dobro uma bateria japonesa. Então isso também, por mais que às vezes não seja divulgado por um fabricante, às vezes a gente tem que levar em consideração, porque a matéria-prima não vai ser a mesma e, lógico, a durabilidade também não. Mas tem marcas boas, acho que hoje com a internet a gente tem uma facilidade. Eu aqui vendendo bateria, eu também tenho que me colocar, porque eu sou um consumidor. Eu estou consumindo a bateria de alguém para repassar essa bateria para outra pessoa. Então eu tenho essa preocupação em vender algo que eu também confie, que eu sei que vai ser duradoura, porque ninguém quer ter uma dor de cabeça de ter que ficar trocando bateria em garantia. Então vale uma boa pesquisa hoje em dia. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente aqui, posta as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai respondendo aí nos próximos vídeos. E obrigado por se inscreverem aí no canal. Quem ainda não está inscrito, por favor, se inscreve, que a gente está sempre colocando conteúdo legal aí para ajudar, para compartilhar informação, isso é muito importante. E para finalizar, sou o Marcelo Peixoto da Tecmoto, estou aqui, oficina completa, todo tipo de serviço. Se alguém precisar de alguma coisa, conte com a gente, tá bom? Até a próxima!